Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, tudo bom com vocês? Então galera, muita gente comentando da situação da imigração aqui nos Estados Unidos e hoje eu vou estar falando um pouquinho aqui nesse vídeo sobre o que realmente está acontecendo aqui pra gente que mora aqui, o que a gente está vendo. O governo anterior, deixou as fronteiras muito abertas e com isso entrou muitas pessoas aqui nos Estados Unidos, vamos colocar assim, pessoas que não são do bem, e aconteceu da criminalidade, das fatalidades começarem a aumentar o número de incidentes aqui nos Estados Unidos. Isso durante o governo do Biden, não estamos falando aqui de política, mas é a mais pura realidade, não é segredo para ninguém. E agora o segundo mandato desse novo presidente, o Donald Trump, ele completamente, está tentando eliminar essas falhas que houve no mandato anterior. E com isso, gente, os agentes da imigração estão sim nas ruas, indo nas fábricas, no comércio, e não é mentira, e não é assim, não estão aumentando o que está acontecendo aqui. Pessoas que eu seguia no YouTube, que eu nunca imaginava que voltariam para o Brasil, inclusive tem um advogado que ele aqui era pintor, ele tinha um canal do YouTube, eu sempre seguia, tava sempre vendo os vídeos dele, e outro dia eu vi um vídeo, ele assim num lugar diferente, e aí ele começou a falar, ele falou, gente, eu voltei pro Brasil, eu tava com muito medo, eu e minha família, de sermos deportados, inclusive as pessoas são algemadas, são presas, depois elas vão mesmo num avião de volta pro seu país. Então ele foi embora, como muita gente tem feito. Então, gente, a imigração tá fazendo, essas paradas assim em locais como fábricas, por exemplo. Ontem mesmo eles pararam numa fábrica em Edison, que é uma cidade aqui do estado de Nova Jersey, e eles colocavam assim, gritavam cidadão americano pro lado direito, indocumentados pro lado esquerdo, e quem estava indocumentado foi tudo algemado, colocado dentro da viatura, e aí são levados para a imigração. Antes, gente, a pessoa tinha o direito de se apresentar para um juiz e muitas vezes tentar esclarecer o porquê que ela estava aqui. Muitas pessoas são asilo político, que no seu país estavam correndo algum tipo de risco, e eles davam a oportunidade da pessoa ficar mais uns anos, da pessoa se apresentar novamente na justiça, que aqui a gente chama de corte. Só que hoje em dia a gente não tá tendo nada disso, eles estão simplesmente te mandando embora. Você simplesmente vai deportado e nunca mais consegue entrar aqui nos Estados Unidos por avião, gente? Eu já soube casos de pessoas que foram deportadas e passado um tempo elas estavam aqui de volta pela fronteira do México, que é realmente assim uma das coisas mais perigosas que eu acho que uma pessoa pode fazer para entrar aqui nos Estados Unidos, vir pela fronteira do México, correndo ali grandes riscos, não só de acontecer uma tragédia, mas de ser pego pela imigração novamente e ser deportado. Na minha opinião, gente, é assim uma das piores horas, um dos piores momentos que você pode tentar entrar aqui nos Estados Unidos. Muitas vezes as pessoas vêm como turista, tem ali o seu visto de 6 meses, mas infelizmente, passado aqueles 6 meses, a pessoa tá gostando de morar aqui, tá gostando de ficar aqui, tá ganhando bem, tá construindo a sua vida aqui, e a pessoa passa do tempo do visto, e aí a pessoa se torna um indocumentado, que é assim que são chamados as pessoas que não têm documento aqui americano. E com isso vira uma bola de neve. Para você conseguir um trabalho, você precisa de uma identidade, e aí a pessoa já tira uma identidade por métodos assim inconvenientes, que não são certos, falsos, e com isso você já está cometendo vários crimes pro país. Antes não era assim, eles não estavam tão firmes nesse processo de estarem atrás das pessoas, só que como aconteceu isso do governo anterior, e os Estados Unidos se sentiu confrontado, se sentiu ameaçado com tanta gente de fora, tanta gente que veio até mesmo já com o nome sujo de terem feito os crimes nos seus próprios países. Então o Donald Trump tá assim com essa meta muito rígida de colocar os imigrantes ilegais para fora do país. E aqui, gente, nós temos um caso terrível de assistir, que é num lava-jato de carros. Essas senhoras estão trabalhando com lava-jato, estão até com as flanelinhas aí nas mãos, gente? E, infelizmente, estão trabalhando nos Estados Unidos, sem documentação, ilegalmente, o que eles estão considerando hoje um ato muito criminoso, digno de deportação, retorno ao seu próprio país. Então tá aí essas duas senhoras, elas estavam limpando aí, secando os carros, e os agentes da migração chegaram, e correram. Elas chegaram a correr, mas eles correram atrás delas e não tem como vencer, esses homens tão altos e fortes e essas senhorinhas tão pequenininhas.
E, galera, esse vídeo é para você que quer imigrar aqui para os Estados Unidos, que tem um amigo, um conhecido, um familiar que tem vontade de realizar o sonho americano. Compartilhe esse vídeo desde já, que eu vou estar falando sobre o que está acontecendo aqui nos Estados Unidos com a imigração, tá certo? E um dos motivos maiores pelo qual o Donald Trump está querendo, gente, também eliminar os imigrantes ilegais aqui dos Estados Unidos é pelo abuso que acontece com o governo americano. Gente, as pessoas, elas aplicam para tudo, elas estão ganhando, estão trabalhando, estão ganhando em dinheirinho ao vivo, ou talvez até mesmo também pelo seu contra-cheque, quem apresenta documento. E, gente, acontece que as pessoas fazem aplicações dizendo que não ganham nada, que estão passando necessidade. Então o governo começa a pagar alimentação, hospital, o governo começa a pagar o aluguel da pessoa, se chama Section 8, que eles pagam uma porcentagem muito grande do aluguel da pessoa. E os americanos começaram a não gostar. Por quê? Eles pagam imposto, gente. Então imagina, você mora numa cidade, você paga imposto, aquela escola tem aquela cidade tem uma escola pública muito bem conceituada, muito bem equipada pelos impostos que os americanos pagam e as outras pessoas por serem donos, não é? Os outros cidadãos por serem donos ali daquelas casas. E de repente começa a chegar imigrantes ilegais que não pagam imposto nenhum e começam a usufruir também da escola, da biblioteca, da piscina pública. E aí o imposto só começa a aumentar, porque a prefeitura tem ali, né, que tá firme com aquela quantidade de pessoas, tem que manter a alimentação para as crianças na escola, os livros e tudo que você pode imaginar, e começa a ficar muito caro para o americano morar naquela cidade, porque ele está pagando, gente, não só para ele, quanto para outros imigrantes, ou melhor dizendo, para os imigrantes ilegais que não contribuem com nada, mas estão usufruindo dos benefícios da cidade. Então, gente, num certo ponto, tipo assim, não dá pra discordar, não é, do americano que tá pagando um baita imposto pra poder manter a cidade, bombeiro, ambulância, os policiais, as escolas, e de repente você tem uma enxurrada de pessoas morando, infelizmente, ilegalmente na sua cidade, usufruindo de todos os bens sem pagar o imposto. E a prefeitura, eles não estão nem aí, eles continuam aumentando os impostos, e você que é dono de casa, você não pode deixar de pagar, que se você deixar de pagar os impostos, gente, a sua casa vai a leilão. Aqui não tem essa moleza, não pagou o imposto da prefeitura, da casa na prefeitura, pode passar? Não pode. Se você deixar de pagar os seus impostos por alguns meses, a sua casa vai a leilão. Então, assim, começou a atrapalhar muito, né, a forma com que o país se mantém, e os abusos, né, de acordo com o que eles falam aí, tem pessoas que conseguiram, gente, até mesmo se aposentar ilegalmente. Então o dinheiro do país estava indo pelo esgoto abaixo, e acabou que entrou o Donald Trump, que é um presidente que, na verdade, ele é um homem de negócios, né, gente? Ele vê números e ele tem feito isso. Realmente são casos e casos de pessoas, inclusive, que tiveram crianças aqui dentro dos Estados Unidos, que são consideradas crianças americanas, né? Mesmo o pai e a mãe sendo ilegal, sendo de outros países, as crianças eram consideradas americanas, e essas pessoas estão sendo deportadas, as crianças estão ficando para trás. Você quer levar seu filho, você leva, você não quer, você deixa aqui com o departamento infantil. Então, eu tenho visto vários casos desses, não é? De pessoas que têm, assim, ainda a esperança de poder voltar e deixam as crianças ficarem, gente. E tem outros casos que vai a família toda por completo. Uma das coisas que eles estão fazendo aqui, que é assim, é chocante. Digamos que você entrou aqui nos Estados Unidos como turista, você tinha o visto por 6 meses, você começou a trabalhar, gostou, aí você simplesmente falou, não, eu vou ficar aqui mais um tempo. Aí você foi ficando, e se passaram 5 anos, e você ficou esses 5 anos aqui ilegal. De repente, você, por algum método, talvez um casamento, ou talvez um trabalho, um visto especial, você consegue a sua residência, o seu tão sonhado Green Card, que é a residência americana. Então, você coloca a aplicação junto com o seu advogado, né, para dentro da imigração, e você recebe a sua identidade, que se chama Social Security, você recebe a sua permissão para trabalhar. Mas aí vai chegar o tão sonhado dia de você fazer a entrevista com a imigração. Você tem que ir lá, presente, com os seus documentos, apresentar-se para a imigração, para eles fazerem a pergunta, né? Que eles têm, né, geralmente, quanto tempo você está aqui, por que você veio. Então eles vão te fazer as perguntas. Só que o que está acontecendo agora, gente, eles estão simplesmente chamando as pessoas para entrevista, as pessoas vão, e quando as pessoas chegam lá, eles falam
você está aqui ilegalmente. Aí a pessoa fala, mas eu já tô com o processo da imigração. Olha aqui, meu processo está correndo. Eles falam, tá correndo porque você colocou o processo para correr, mas você não poderia ter ficado aqui fora do tempo. Você é um criminal. E o Donald Trump falou mesmo, gente, no Oval Office, que é o escritório oval lá onde ele faz todas as entrevistas dele. Uma repórter, não é liberal, ela perguntou, e eu não tô falando aqui, tá, gente, que eu puxo para esse lado, eu puxo para aquele outro lado, eu sou uma imigrante. E aqui nós temos outro caso, tá? É uma mocinha, né, da América Central, e ela foi reclamar pro agente da imigração no corredor ali da corte, né, do fórum. O marido dela foi lá tentar terminar o processo de documentação. Tem um vídeo anterior a esse, que não tá aqui nesse momento, mas o marido dela, quando chegou lá na frente do juiz, o juiz comprovou que ele teve ilegal no país durante muitos anos, e no momento que ele foi tentar se legalizar, não é, que ele tinha aplicado com advogado e tinha colocado toda a sua documentação para a imigração, ele foi chamado para o processo da imigração e chegou lá. O juiz constatou que ele estava ilegalmente nos Estados Unidos e levaram ele. E ela tá aí tentando se defender, tentando se justificar, querendo o marido de volta, e o agente da imigração covardemente atira ela no chão no meio de todas essas outras pessoas. E no finalzinho, se vocês veem agora, as crianças começam a se aproximar. Na verdade, nesse vídeo não dá para mostrar, mas ela tem duas crianças que começam a se aproximar também ali da onde ela tá. Essas duas crianças aí, olha, uma menina e um menino que estão por trás desses repórteres aí. Mas é isso, gente, são as casualidades e infelicidades que tá acontecendo com as pessoas que estão ilegais aqui nos Estados Unidos da América nesse ano de 2025. Então, gente, como eu falei, eu sou uma imigrante, não é? Eu tô aqui como cidadã americana há 20 anos, vai fazer agora esse ano que vai entrar. Então, eu sinto também, né, pesar pelas pessoas que ficaram aqui um bom tempo, que trabalharam, que fizeram tudo certinho, mas na verdade nunca conseguiram suas documentações. O que acontece? O problema todo são as pessoas que entraram, fizeram tudo certinho, mas abusaram do governo. E assim tem sido, gente. E outra coisa, a criminalidade. Hoje em dia, se uma pessoa que não tem documento, não tem impressão digital, não tem identidade, não tem nada, gente, que comprova que essa pessoa existe. Essa pessoa faz uma maldade com uma pessoa, com uma criança, ou com um adulto, com quem seja. Um assalto ou qualquer tipo de coisa assim, uma criminalidade, não tem, gente, como o governo americano, a polícia, correr atrás dessa pessoa. Essa pessoa não existe. Então o país está ficando desprotegido. E quando eu falo assim, o americano, não é só o americano. São as pessoas que estão aqui, as pessoas que estão aqui morando corretamente, que são donas de propriedade. Essas pessoas também estão vendo pesar muito, gente, no bolso o gasto para poder manter um imigrante legal. Eu tenho exemplos de pessoas que eu conheço que são pessoas que trabalham aqui em cozinha. Por exemplo, vou dar um exemplo de uma pessoa que trabalha em cozinha, ganha $950 por semana. Gente, você pensa quanto que é isso? Se no Brasil o dólar tá 5,31, imagina nesses outros países aí da América Central, o quanto dinheiro que não é isso, $950 por semana, se a pessoa for mandar pro seu país. Claro que a pessoa tem que viver aqui também, tem que comer, tem que pagar aluguel. Sendo que essa pessoa, gente, aplica para tudo do governo, tudo que você pode imaginar, essa pessoa recebe do governo, recebe 80% do aluguel, recebe alimentação, recebe coisas para as crianças, sem necessidade, porque se o esposo e a esposa estão trabalhando, para que você está aplicando para o governo para pedir ajuda, se você não precisa? É porque aquela pessoa está ganhando em dinheiro vivo, não tem contra-cheque, não tem documento. Então, aí você fala, Adriana, então se não tem documento, como é que aplica para a prefeitura, como é que aplica para o governo para poder receber esses benefícios? Gente, são documentos ilícitos, são documentos que foram feitos de uma forma assim, sabe, vamos dizer assim, ilegal. Então isso começa a virar uma bola de neve, como eu falei, e as pessoas cavaram sua própria cova, infelizmente. Porque se você vier para você trabalhar, para você correr atrás e depois tentar se legalizar de uma forma ou de outra, é diferente. Agora você vir para você abusar do país, realmente, não só os americanos, mas as pessoas que estão aqui pagando imposto, que estão aqui legalmente, não é? Elas estão sentindo no bolso o peso de manter esses ilegais aqui dentro do país. E os Estados Unidos está pagando $1.000, galera, para você se deportar, para você ir embora pro seu país. Você recebe $1.000, vai embora pro seu país, e eles dizem que se você aceitar esse processo, não é? Fizer isso assim espontaneamente, futuramente você até pode ter uma possibilidade de retornar aos Estados Unidos. Agora, uma vez deportado, já não retorna mais, tá, galera? Deportado assim, forçado, né? E tem uma
coisa super interessante, os Estados Unidos está tentando parar com a imigração durante uns bons anos para as pessoas que estão aqui, os imigrantes que estão aqui, assimilarem-se melhor com o país, porque, gente, tem pessoas aqui 20, 30 anos que não falam uma palavra em inglês. Então eles querem que a imigração dê uma parada e que as pessoas que estão aqui, que são imigrantes, que elas se adaptem melhor ao país, à língua, à cultura, porque tem pessoas que vivem aqui, mas a cabeça deles, gente, eles estão aqui fisicamente, mas a cabeça deles está lá no país deles, eles só falam no país deles, só tem conhecimento do país deles, eles não entendem a língua, não quiseram aprender. Na minha opinião, como é que você mora num país e você não fala a língua? Deve ser muito difícil, não é? E tipo assim, aprender hoje em dia, principalmente, você aprende de várias maneiras na internet, tem aí cursos, né? Até mesmo antes, né, gente? Livros, e você tentar comunicar com o americano, fazer amizades, é a sua comunidade, é o país onde você tá morando. Então, tem muitos imigrantes que nem isso, gente, eles querem. Eles querem falar a língua deles, principalmente os espanhóis, ou melhor dizendo, as pessoas da América do Sul e América Central que falam espanhol, eles têm muita facilidade de não aprender o inglês justamente por isso, porque a segunda língua aqui é o espanhol, então você liga para uma companhia, eles falam espanhol, você pede qualquer coisa, no hospital, eles falam espanhol, falam assim, né? Você tem que pedir como se fosse a segunda língua, só que você nunca aprende a língua do país, então os Estados Unidos está aí tentando dar uma estabilizada na imigração para a galera que é imigrante, que está aqui e que ainda não tem a cultura americana, não é? Para que possa se assentar um pouco melhor aqui no país e entender um pouco melhor de como funciona os Estados Unidos e como é a cultura americana. Então, gente, isso aí é um caso que aconteceu, que teve muita repercussão aqui nos Estados Unidos. É de um brasileiro e a imigração tá tirando ele dali de dentro do carro, falando que ele tá, né, sendo detido. A amiga começa a falar para ele sair, porque senão ele vai ser machucado. E aí ele tá falando o que aconteceu, que violação que eu fiz. E eles falam que você ficou mais tempo do que você deveria com seu visto. E que ele tem outros crimes também. E ele diz, não tenho. E o agente diz, não, você não tem outros crimes aqui nesse estado, mas em outros estados você tem. E a amiga continua ali, tentando ajudar, perguntando se ele quer levar o celular. Ele tá bem confuso, não sabe se leva ou se não. E olha, ele é levado pela imigração. E é isso, gente, o que está acontecendo para muitas pessoas que estão ficando além do seu tempo de visto de turista. Então, os Estados Unidos não está dando mole, tá? São vários casos. Esse aí foi um dos casos que eu guardei para mostrar para vocês, porque é um cidadão brasileiro, né, gente? Então, fica mais próximo, assim, da gente entender o que está acontecendo. Eles aí falando em português. E ele já foi preso várias vezes, tá, meu povo? Amiga, você leva celular? Você não leva celular? Where are you gonna take her so we know where he is? We'll let him bring his phone with him. Okay. E o interessante, a polícia ainda fala que a gente vai deixar você saber aonde ele vai ser preso, né? Aonde ele vai ficar. E ela corrige o polícia e diz, por favor, não chamar ele de ele. Chamar ele de ela. E ele concordou, chamou o rapaz de ela e continuaram levando ele. Então, gente, o que eu aconselho você hoje que quer imigrar aqui para os Estados Unidos é de realmente você, sim, tirar o seu passaporte, tirar o seu visto, vir aqui. Mas vim, gente, só ficar por 6 meses. Eu tenho uma conhecida que ela veio para a Flórida e depois, logo ela veio para casa de um conhecido na Flórida. Logo depois ela conseguiu um trabalho online como babá de uma família brasileira na Califórnia. Ela ficou lá uns 3 meses com eles. Ela fez o dinheiro dela, não é? O dinheiro que ela gastou com a passagem, que ela gastou com visto. E ela comprou umas coisinhas também. E ela, quando deu o 5º mês, ela retornou pro Brasil. Então é isso, dá pra você ter uma ideia mais ou menos, não é? De como seria a sua vida aqui. Você faz algumas amizades, você conhece mais ou menos algumas áreas que você gostaria de morar. Então é meio que você faz uma entrevista, não é? Com você mesmo aqui nos Estados Unidos. E você retorna
para o Brasil, para depois realmente ver que seria melhor para você. Talvez um visto de estudante. O visto de estudante ele é bom, só que ele tipo assim, é para você estudar. O horário que você tem que cumprir para a escola que você se cadastra, passar informação para imigração. Pera, galera. Yeah, we had these a couple of people die too. They had blankets over the driver's seats and all that stuff. The bomb grew. I saw it in the news. It was mangled. Where was it? Like, right in front of the light rail. Oh shit, right there by me, by us. We heard the firemen yesterday, but you know, we hear the firemen every day. Exactly, yeah. At 11:30, I heard the cops and firemen and everything, but like you said, you hear them every day. Like going to PA? Yeah, I'm gonna go see my niece. I-80 Oh, good. West Have a good is time, on the man. left. All right, Ray. Have a good time and enjoy. Stay out there a couple of days. Yeah, one day's enough. All right. Take care. All right, bye, Ray. All right, be careful driving. You got it. Um amigo do meu marido ligou, gente, eu tive que parar aqui de falar. Mas, o que eu tava falando, o visto de estudante, ele é excelente, mas ele é feito para você estudar. Os horários que você tem que cumprir para imigração, tá? Para você estar aqui no país, são os horários que você deveria estar trabalhando. E não dá, né, gente, pra pessoa trabalhar e estudar 24 horas por dia. Então, é um visto difícil também. Mas o conselho que eu dou hoje para você que quer morar aqui nos Estados Unidos é que você estude bastante, que você, se vier, que você venha e não passe do 6º mês, tá? Faça um dinheirinho aqui, mas retorne pro Brasil. Até isso dá uma acalmada, até ver aonde que essa questão da imigração, da deportação vai parar, porque por agora a coisa não tá bonita, tá, gente? Tá difícil aqui para quem tá morando aqui ilegalmente, levando em consideração que eu, por exemplo, vou ao Brasil 2, 3, 4 vezes por ano. Uma pessoa que tá ilegal aqui há 15 anos, gente, ela nunca retornou pro seu país. Se ela retornar, ela não entra. Ela nunca nem foi ali no Canadá de carro, porque se ela sair daqui da fronteira, ela não volta. Então essa pessoa já está completamente, gente, desatualizada do seu país, às vezes nem conhece muita gente mais na sua cidade, já nem sabe como morar no seu próprio país depois de 15, 20 anos morando aqui nos Estados Unidos sem ter retornado nunca pro seu país. E de repente, não é? Você leva um susto, você é pego pela imigração e você tem que retornar às forças. Então é uma situação muito difícil. Então, para vocês que estão aí ligadinho no canal, que conhecem alguém que queira vir imigrar aqui para os Estados Unidos, compartilhe esse vídeo, tá? É um vídeo assim de alerta, que não é uma hora boa para você fazer a sua imigração aqui para os Estados Unidos. Mas, gente, deixando vocês com um grande beijo. Hoje eu tô indo visitar minha sobrinha na Pensilvânia. A gente vai ter um videozinho aí, eu mostrando um pouquinho da Pensilvânia para vocês, tá certo? Obrigada por ter ficado aqui até o final. E chegamos ao final de mais um vídeo. Se vocês não são inscritos no canal, se inscreva no canal, deixa sempre seu like, faça sempre os seus comentários para esse canal crescer e até a próxima. Com ciúme? Tá com ciúme? Ai, meu Deus!